Fala, meus irmãos, a paz esteja com todos. Hoje estamos de volta para mais um bate-papo. E ontem a gente falou sobre a parábola do banquete, em que o rei faz um banquete para o seu filho e ele chama a todos nós a participar, certo? Então, a gente falou sobre análise, que a análise é individual, cada um deve manter as suas vestes limpas e adequadas para participar do banquete. E aí me veio a seguinte pergunta: como que eu faço a análise? Como que eu sei se eu estou fazendo a coisa certa ou não? Para alguns, pode parecer fácil, pode parecer simples. Para alguns foi explicado de maneira simples e transparente. Alguns já têm mais vivência na graça e já têm trilhado o caminho. Lhes foi ensinado de uma maneira mais clara. Para outros não, e tem outros que estão chegando. Eu tentei reunir aqui ensinamentos práticos que foram deixados por Jesus através de falas diretas dele, para que possamos seguir e depois fazermos individualmente a nossa análise. Então, se vocês querem me acompanhar, eu vou listando aqui um por um e vai ser uma passagem rápida pelo verso e pelo ensinamento, tá joia? Então vamos lá. O primeiro é amar a Deus acima de tudo. Está escrito em Mateus 22, versos 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse daí é a base, né? O fundamento de tudo. O cristianismo, ele não tem regras, mas a base dele é o relacionamento que nós temos com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo. Porque amar a Deus significa colocá-lo acima do ego, dos desejos, do dinheiro, reputação. Toda a nossa vida espiritual, ela nasce aqui, com o nosso relacionamento. O próximo é amar o próximo como a si mesmo. Está escrito em Mateus 22, versículo 39 a 40. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse daí a gente vem falando sempre, né? Aqui Jesus resume a ética do reino em amor prático. Tipo assim, não é apenas sentir, mas a gente tem que agir. A gente precisa ajudar, perdoar, acolher, ouvir, sustentar e tratar o outro com dignidade. O reino é sobre pessoas. Presta atenção. O reino é sobre pessoas. Terceiro, esse eu deveria ter colocado no final, mas eu vou falar agora para não perder o raciocínio. Ele está em Mateus 28, do verso 19 ao 20, que fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos. Jesus, ele não mandou a gente apenas converter as pessoas, mas discipular, né? Porque ele falou: Ide e fazei discípulos. Isso daí envolve a gente ensinar, caminhar junto, corrigir, encorajar, orar junto e pegar pessoas pelas mãos e formar elas, que essas pessoas andem junto no reino. Pode parecer simples para quem já tem algum tempo de caminho, mas os que estão chegando, ou os que tiveram apenas um relacionamento superficial e através de religiosidade, pode parecer mais difícil para essas pessoas. Então, ide e fazei discípulos. O quarto não é só um ensinamento, mas também uma ordenança, que é o batismo. Está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19, que fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo. O que é o batismo, tá? O batismo sem a conversão e o arrependimento sincero, ele é apenas um banho. Agora, quando a pessoa realmente se transforma, ela se arrepende e ela passa por esse processo, é como se o batismo ele fosse uma declaração pública da fé da pessoa, né? Ele simboliza assim: deixei a minha velha vida, estou nascendo para uma nova vida em Cristo. Não é o batismo em si que salva, mas a fé. O batismo é a ordenança para que aquilo seja evidenciado. Tá? A gente não está tirando a importância do batismo, ele é importante, mas ele requer muito mais uma transformação interior do que propriamente a imersão nas águas, tá bom? Número 5 fala sobre a ceia do Senhor, que está lá em Lucas, no capítulo 22, 19 ao 20. Fazei isto em memória de mim. A ceia, ela é um memorial, ela é a comunhão, ela é a esperança. Ela lembra o que? O sacrifício que Cristo fez, e ela fortalece a comunhão da igreja e dos seus membros e aponta para o futuro, quando a gente terá aquele banquete com o próprio Rei, com Jesus Cristo. Ele não é apenas um ritual que a gente senta lá, come o pão, toma do cálice, mas é uma lembrança viva do sacrifício que foi feito, tá bom? Então ele deve ser levado muito a sério e que seja feita em lembrança, fazer isso em memória de mim. Foi isso que ele disse. Não é simplesmente tomar e comer, façam com muito zelo, mas não deixem de fazer, de participar da ceia do Senhor. O ideal é que participemos com aquelas pessoas que a gente tenha uma comunhão e uma unidade. Número 6 fala sobre servir com humildade. Quem quiser ser o maior seja servo. Está escrito em Mateus 20, do versículo 26 ao 28. Ensinar que a liderança do reino dos céus, ela não é sobre poder, quem é o mais forte, mas sim sobre quem serve mais. Né? Quem segue a Cristo aprende a servir sem necessidade de reconhecimento.
Muitos querem aparecer, muitos querem destaque, mas o que mais serve é o maior no reino, não se esqueça. O número 7 fala sobre perdão, ou seja, perdoar quantas vezes for necessário. Está escrito em Mateus 18, do verso 21 ao 22. Até 70 vezes 7. Não é à toa que esse é o sétimo ensinamento que está na lista aqui. O discípulo de Cristo, ele vive debaixo da graça. Ou seja, então, ele aprende a liberar graça. Se você recebe a graça, você também dá graça. O perdão não significa a gente concordar com os erros, mas ensina a gente a liberar aquele peso, aquela amargura, e a gente seguir sem o julgamento daquela pessoa, mas e sim demonstrando que a graça que a gente recebe, ela habita em nós. A gente consegue passar isso adiante. É um dos ensinamentos mais difíceis do ser humano, porque o ser humano é acostumado com toma lá da cá, né? Olho por olho, dente por dente. Mas o perdão é essencial, porque nós fomos perdoados. Se nós não quisermos perder a graça do perdão, nós devemos repassar isso adiante. O número 8, ele fala sobre cuidar dos necessitados. Está em Mateus 25, do verso 35 a 40. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive nu e me vestistes. Fui estrangeiro e você me abrigaste. Jesus se identifica muito com as pessoas vulneráveis. O cuidado com os pobres, doentes, aflitos, órfãos, viúvas, necessitados. Então, quando a um destes fizestes, a mim me fizestes. Foi o que Jesus deixou escrito. Então, muitas vezes, a gente pensa em ajudar se a gente vai ter algum retorno. Ajudar uma pessoa que vai poder fazer aquilo de volta. Só que não é essa a lógica do reino. A lógica do reino, ela tem os valores completamente diferentes da raiz humana, do ego humano. Ela privilegia as pessoas ao invés do ego. É curioso. O número 9 fala sobre permanecer em oração. Está em Mateus 26, no verso 41. Vigiai e orai. O que é vigiar? Vigiar é você se manter atento, você ficar percebendo as coisas que estão se passando ao seu redor, adiante, à frente. Ou seja, orar não é apenas você pedir, é um relacionamento. Você chega, você conta o que aconteceu, o que você sentiu, o que você esperava, a sua frustração, você se alinha com o teu Senhor. Você mostra que você precisa dele para você continuar. É aquela dependência, porque nós somos dependentes da graça para a gente continuar dentro do reino. Nós somos dependentes do perdão contínuo. Então é onde a gente aprende a intimidade e a caminhar com Deus. Então devemos permanecer vigilantes e em oração. E o número 10 fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Está em Mateus 6, no verso 33. Aqui Jesus ensina as prioridades, o básico. Então, muitas pessoas se achegam para o reino, se achegam para participar, e eles vêm cheios de ansiedades. Quem nunca? Quem nunca? O ser humano ele tem essa ansiedade, essa preocupação com o amanhã, com daqui a pouco, o que vai ser. E Jesus nos ensina isso, buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Número 11 é um ensinamento prático, fala sobre hipocrisia religiosa. Está em Mateus 15, no verso de 8 ao 9. Este povo me honra com os lábios. Aqui Jesus faz um confronto direto aos fariseus e os saduceus, e Jesus confronta a religiosidade sem a transformação interna. É bom que a gente viva seguindo os ensinamentos, mas que a gente não queira só transparecer por fora, que a gente seja transformado, porque quem é transformado não se preocupa com a aparência mais exterior, não se preocupa em fazer em alto, em bom som, não se preocupa em querer aparecer mais que os outros. Então não se torna um hipócrita só religioso, e sim uma pessoa espirituosa, porque o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de nós. O número 12 é mais um confronto sobre o ego. Ele fala sobre negar o ego e tomar a cruz. Em Mateus 16, verso 24. A gente deve seguir a Cristo e negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Seguir Jesus exige muita renúncia. O seu ego ele não vai poder mais governar a sua vida. Quem vai governar a nossa vida, de toda a igreja, é Cristo. Se não for assim, você não está seguindo. O número 13 fala sobre produzir frutos. Está em Mateus 7, do versículo 16 a 20.
em que Jesus fala: pelos frutos os conhecereis. Irmãos, eu estou tentando não entrar muito a fundo, porque senão vai ficar muito extenso, mas essa frase ela é autodidática. Pelos frutos os conhecereis. Então, uma conversão verdadeira, né, do seu coração, da sua mente, ela produz frutos, produz mudanças reais. Né? As pessoas conseguem perceber quando você era antes de ser transformado por Cristo e depois da sua transformação, porque as suas atitudes começam a refletir. O fruto aparece em atitudes, em palavras, escolha, caráter. Aquilo que parece precisa ser. Se você foi transformado, os seus frutos vão dizer isso, tá bom? Então, toma cuidado, você está dando fruto. Número 14 fala sobre unidade, união, né? Em João 17, do versículo 20 a 23, que todos sejam um. Aqui fala sobre testemunho da unidade da igreja. Apesar da diversidade de seguidores, existe uma comunhão, apesar das diferenças de todos os cristãos. E isso deve ser observado, ou seja, não deve ter briga interna sobre quem aparece mais, quem é menos, mas sim uma uniformidade, uma união. O número 15 é onde muitas pessoas, inclusive eu, passei muito tempo sem perceber isso, né? Fala sobre vigiar pela volta de Cristo, que está escrito em Mateus 24, dos versos 42 a 44. Ou seja, o cristão ele deve estar preparado, ele deve viver preparado, sabendo que essa vida é temporária. Ou seja, além da fidelidade, a gente deve estar vigilante para que, quando a volta ocorrer, quando ela ocorrer, ela não nos pegue de surpresa e não fiquemos de fora por conta de vigilância. Número 16, amar como Cristo amou. Está escrito em João, capítulo 13, verso 34 a 35. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse amor de sacrifício é a verdadeira marca do discípulo, ou seja, não é apenas aquela emoção, é uma decisão prática. Então, mais uma vez, pelos seus frutos, você demonstra esse amor fraternal entre os seus irmãos. Né? Isso não estou falando só de irmão que tem a mesma comunhão, que frequenta ou não um templo religioso contigo. Qualquer pessoa, ela precisa perceber esse amor, quer ela ande no mesmo caminho que você ou quer seja uma pessoa estranha à sua fé. Ela tem que perceber isso. O número 17 fala sobre pregar arrependimento. Está em Mateus 4, verso 17, onde Cristo fala sobre arrependei-vos. Né? O Evangelho, que são as boas novas, ele chama as pessoas ao arrependimento, à mudança de mente e direção. Ele não é apenas um confronto direto, ele deve ser uma transformação. Número 18 e último, ele fala sobre viver pelo Espírito Santo. Lá em Atos 1, verso 8, fala: recebereis poder. Né? Então, essa é uma das maiores coisas que Jesus fez por nós. Porque ele falou: eu vou subir ao céu, mas não vos deixarei só. Deixarei o Consolador. Deixarei o Espírito Santo de Deus para que esteja com vocês. Né? Então, a gente não está sozinho. Né? O Espírito Santo é o maior sinal que o cristão tem na vida dele. É ele que te consola, é ele que te acusa, é ele que te corrige, ele te fortalece, ele te guia e ele te dá aquela capacidade para você permanecer e continuar no reino. Se a gente fosse fazer um resumo, o que eu escrevi aqui? É sobre amar a Deus, amar as pessoas, servir humildemente, viver em santidade, preservar em oração, praticar a fé, cuidar dos necessitados, anunciar o reino e permanecer vigilante até a sua volta. É fácil, mas não é simples, porque isso requer dedicação, requer relacionamento, requer separar tempo para que você estude mais e aprenda mais sobre a palavra, que aqui a gente fez um aparato geral, mas tudo isso é muito detalhado nos evangelhos e começa pouco a pouco. Não acha que você está distante, não acha que é impossível, porque eu garanto para você, como quem foi transformado também. Quando uma vez que você é transformado, isso passa a fazer parte do seu DNA, passa a fazer parte dos seus valores. Tamo junto, fiquem na paz.